dia, Brasil! Bom dia, família Canção Nova! Está no ar, sorrindo pra vida, nesta terça-feira, 2 de junho de 2026. Que bom chegar aí na sua casa, que bom chegar no seu ambiente de trabalho, você que está pelas ruas, também acompanhando aí pelo foninho, no seu celular. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que realmente a alegria do Senhor seja a nossa força. Cachoeira Paulista, uma manhã fria, viu? Frente fria chegou por aqui, graças a Deus, mas o coração quente, aquecido pelo amor e pela misericórdia de Deus. E é muito bom chegar até você através do CN Plus, você que nos acompanha também pelo YouTube. Que bom estarmos juntos, família Canção Nova. E você que está acompanhando agora a reprise, seja bem-vindo, se sinta acolhido, abraçado por toda a equipe aqui do Sorrindo para a Vida, por toda a Canção Nova. É Deus mesmo que preparou esse momento para você acompanhar esse programa, que muito mais que um programa, é um momento forte de oração e de encontro com Deus através da sua palavra. Isso é maravilhoso, não é mesmo? Quero dar aquele bom dia também para todos que nos ouvem pela Rádio Canção Nova. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está aí escutando a rádio nesse momento. Se prepara, Deus vai falar conosco sim. E bom dia para toda a equipe que está aqui também, os nossos cinegrafistas, a produção, o pessoal do suíte, os nossos operadores de rádio, que chegue a cada um a graça do Espírito Santo. Como nós precisamos, na verdade? Você já convidou ele para fazer parte do seu dia? Bom dia, Espírito Santo! O que vamos fazer juntos hoje? Pergunta para ele. E que seja ele conduzindo cada decisão, cada atitude, cada palavra ou até mesmo o silenciar durante esse dia. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, venha controlar e dirigir todo o nosso ser hoje e nos encher com os seus dons, porque nós precisamos dos dons do Espírito Santo. Quero acolher também essa bancada, queridos, meus irmãos de comunidade. Para você que está chegando hoje, assistindo pela primeira vez, nós não somos simplesmente uma TV, uma rádio, não evangelizamos simplesmente pela internet, nós somos uma comunidade de amor e adoração e formamos uma verdadeira companhia de pesca junto com os nossos colaboradores também aqui da Canção Nova. E quero começar acolhendo meu irmão de comunidade, que também é o sacerdote, Padre Adriano Zandoná. Seja bem-vindo. Bom dia, Patrícia. Deus abençoe. Bom dia ao nosso povo querido que está aqui na nossa bancada. Quem nos acompanha em casa também. Patrícia, eu disse ontem, comentei um pouco, que nós iríamos começar falando sobre a carta de São Pedro, né? Ontem eu falei sobre 1 Pedro 4:7. Hoje eu vou concluir esses versículos, essa sessão de versículos que é muito forte. Eu vou falar de 1 Pedro 4, 8 e 9. Ontem eu falei 1 Pedro 4, 7. Hoje, 1 Pedro 4, ainda capítulo 4, versículos 8 e 9. Essa carta é muito importante e, às vezes, essas cartas são chamadas cartas pastorais, né, na subdivisão da teologia. Às vezes, elas passam desapercebidas, mas o conteúdo da carta de São Pedro, temos também a carta de Judas, né, a carta de Tito, as cartas pastorais ali, é muito forte. Então, hoje nós vamos aprender bastante com um pouquinho mais da carta de São Pedro. Que bom, Padre. Ontem um versículo já rendeu, né? Hoje vão ser 2, mas vão render muito também. Que bom, São graças profundos. a Deus. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável, né? O Espírito Santo, né, vem falando no nosso coração. Então, se prepara. Quero acolher também meu companheiro de Rádio Canção Nova. Hoje é o Renilson Góes. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, nossa bancada. Bom dia você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Que alegria estarmos juntos nesta manhã para vivenciarmos a presença de Deus no meio de nós, mudando nossa vida, transformando o nosso coração e também, como você bem falou, não é? O Espírito Santo agindo no meio de nós. Quero aproveitar, Paty, fazer um convite. Olha, de 12 a 14 de junho, nós teremos aqui na Canção Nova um aprofundamento de cura e libertação, né, com o tema A Libertação dos Espíritos Malignos. Você, é claro, está convidado a participar conosco deste aprofundamento. Se você quer saber mais detalhes a respeito do aprofundamento, você pode acessar. Vou passar para você aqui, ó, que é o agendaeventos.cançãonova.com. agendaeventos.cançãonova.com. 12 a 14 de junho, um aprofundamento de cura e libertação aqui na Canção Nova. Forte, né? Olha, e tem muita gente precisando fazer esse aprofundamento, né? Então, entre em contato mesmo para que você possa aí
se aprofundar sobre esse tema que é tão importante também. E ele que está combinando comigo, ou eu com ele. Sapo, bom né? dia! Bom dia, até brinquei aqui, é o tom e semitom. A dupla, tom e semitom. Maravilha, bom dia a todos. Eu quero já adiantar, Patrícia, na segunda-feira, agora dia 8, nós estaremos em Baipendi, né, com o programa Amor Vencerá, Juntos Somos Mais, o Terço da Misericórdia, aí em Baipendi, Minas Gerais, né? Agora dia 8, segunda-feira, você de Baipendi pode vir. Aí, inclusive, minha irmã mora em Baipendi. Ah, né? é? Eu vou ver se eu consigo trazer um queijo para o Zé João, tá? O diretor ficou feliz Vê se agora. alguém arruma um queijo para o Zé João para me trazer aí. Ele quer... Na Bíblia está escrito que quem tem que receber as primícias são os sacerdotes. Zé João, então você pega o queijo e parte no meio e dá metade para o padre. É isso aí, maravilha. Ô, Sapo, agora você atiçou a equipe, tá dizendo, e a gente? É verdade. Mas aí é muita Onde coisa. está a fraternidade, minha gente? Aí eu não fecho a minha campanha, né? Queijo. Ô, Sapo, o Zé João vai precisar dividir um pedacinho para cada um. Aí é com ele, aí é com ele. É com ele, Zé João, ó, por favor, né? A gente conta com você. Terra de Inhaxica, ó, a Canção Nova tá chegando aí, viu? Que benção. Então, segunda-feira, dia 8, parte da nossa programação ao vivo de lá. Estaremos lá. Entendi, que bom. Valdênia, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, família Canção Nova. Cadê eu? Bom dia, família Canção Nova. Que bom nós estarmos juntos no dia de hoje. Eu não entendi essa do sapo e nem a do padre. Porque o padre diz que na Bíblia dele, os sacerdotes recebem as primícias. Na Bíblia dele, não. Da de todos. Versículo 3, livro de Zandoná, versículo 3, capítulo 4, não existe, né? É na Bíblia, Levítico 19. Os sacerdotes se sacrificam por causa do povo. Depois de receberem as primícias, eles se sacrificam. Levítico 19. Bom dia, minha gente, que bom estarmos juntos no dia de hoje. Seja muitíssimo bem-vindo. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, chegando até você nesse momento. Que o nosso sorriso seja também o seu sorriso e que a graça de Deus transforme toda e qualquer realidade adversa. Mesmo que você esteja passando por tempos difíceis, de tribulação, já aprendemos aqui no Sorrindo para a Vida, é hora do louvor. Eu quero começar o dia de hoje louvando a Deus pela sua vida, porque você está acompanhando, por todas as realidades que você vive, porque Deus está acima de toda e qualquer realidade e o poder dele já se manifesta agora. Tome posse, Amém. Eu tomo posse do poder de Deus. Nós estamos juntos. Eu cumprimento vocês também, meus irmãos. Padre, sua bênção. Deus te abençoe, Val. Bem-vindo, Renigória. Bem de amarelo. Obrigada, é mostarda. Mostarda. Isso mesmo. Mas para dizer que eu não estou combinando, eu ouvi o Sapo dizendo assim, a Valdênia também, eu também estou nesse tom do bordô aqui. Fica bonito no inverno, combina, não é? Olha só, quero agradecer a tanta gente linda que já no início do mês de junho está nos ajudando com o projeto Dai-me Almas. Que bom saber que você não deixa a peteca cair, já vai fazendo a Canção Nova seguir em frente nessa belíssima missão. E as pessoas vão descobrindo várias formas. A gente sempre fala do Pix, das outras formas de contribuição, cartão de crédito, débito automático e tantos outros, mas sempre tem aquela pessoa que percebe e que inclusive aprendeu com o Padre Jonas. Porque aí eu vou dizer, viu, meus irmãos, está chegando já os dias do Retiro da Boa Morte. Monsenhor Jonas Abib nos ensinou a todo mês nos prepararmos para morrer. Então, além da confissão, organizar as nossas coisas, deixar tudo em dia e também aquilo que nós percebemos que nós não estamos usando e que está em bom estado, a gente divide, a gente partilha. E a isso nós chamamos de Retiro da Boa Morte. Organizar a vida e nos preparar todos os dias, mas de forma particular num dia de retiro, para que a gente tire os excessos, para que a gente organize os passos mesmo. Então, inclusive tem um livro do Padre Jonas, Retiro da Boa Morte, eu aproveito para indicar a você, viu? Porque geralmente é a quarta-feira que antecede a primeira sexta-feira do mês, é aquele dia onde nós vivemos um dia de penitência. É muito bom mesmo. Eu particularmente, uma das coisas da Canção Nova que eu gosto de viver é o Retiro da Boa Morte. No domingo à noite, antes de sair com umas amigas, eu falei assim, na quarta-feira talvez eu não tenha possibilidade, porque a gente amanhã vai organizar o tapete, né, minha gente? Tem essa escala aí.
Então eu falei assim, como eu não consigo fazer talvez essa semana, eu já antecipei no fim de semana e já trouxe as coisas. Mas eu quis dizer, porque a Madalena da Silva Souza, ela é moradora da cidade, me perdoe se eu estiver falando equivocadamente, eu não sei se é Eubank ou Ibank, da Câmara, é Minas Gerais, tá bom? E ela diz assim, senti no coração o desejo de doar a minha máquina de costura para o bazar da Canção Nova e para ajudar a vocês, para que as pessoas possam vender aí na Canção Nova, no caso nós, e também melhorar a arrecadação. Olha só que bacana, gente. Então, quero agradecer. Tá aqui, os meninos mostraram, não sei se foi possível mostrar, mas a Maria Madalena, olha só que bonito. Senti no coração o desejo de doar a minha máquina de costura para o bazar. Muitíssimo obrigada. Quem está acompanhando aí e conhece a Maria Madalena da Silva Souza, da cidade de Eubank ou Ibank, da Câmara, Minas Gerais. Agradeçam a ela, caso ela não esteja acompanhando. Nossas orações por todos que vão descobrindo meios para ajudar a Canção Nova. Eu vou mostrar aqui, porque tudo concorre, né, gente? A providência de Deus. Aí veio numa outra sacola, eu pensei que era algum saco que tinha vindo moedas, mas encontrei uma saia, gente. Então, provavelmente é para o Bazar Canção Nova também. Muito, muito obrigada, porque nós recebemos roupas, recebemos artesanato, calçados em bom estado. As pessoas vão doando e dessa forma vão nos ajudando. Na sexta-feira mesmo eu recebi uma caixa com várias doações, tinham bolsas novas, casacos, enfim, tudo foi encaminhado para o Bazar Canção Nova. Então, muito, muito obrigada mesmo. E é claro, né, Patrícia, a generosidade não para e a providência também não. Esse aqui, Renilson, foi você que trouxe. Exatamente, exatamente. Olha só, então conta para nós, foi o Eduardo que mandou, como é que foi? Você estava na missão? Isso, na missão lá em Três Corações, Minas Gerais, né, pregando no cenáculo, e recebi essa doação para a Canção Nova. E o interessante, gente, o número de pessoas que dizem, eu acompanho a Canção Nova, eu rezo todos os dias com Sorrindo para a Vida, eu rezo do Santo Terço, e falam da gratidão que tem a Deus, né, por causa da Canção Nova. De fato, povo mineiro, né, povo que ama muito essa obra de evangelização e que vive, de fato, esse carinho, não só o povo mineiro, né, o Brasil inteiro, é claro, e além do Brasil, mas de forma especial, né, estando ali naquela cidade em missão, receber o carinho do povo mineiro que ama tanto a Canção Nova. Que bem. Maravilha! Olha só, e aí junto com esse do Renilson, quem nos enviou foi o Eduardo. Tem um pedido de oração muito específico aqui. Vai ficar só entre nós, meu irmão. Mas muito obrigada. Já deixou a doação para o mês de junho. Então, ó, tá aqui no nome. Aliás, está a doação identificada, mas o Renilson fez do jeito que eu costumo fazer. Eu guardo com um bilhetinho, porque daí eu consigo identificar quem foi que deixou a doação para nós. Aqui está assim, para a Valdene do Sorrindo para a Vida, mas foi a doação da Terezinha. A Terezinha deixou para nós, para ajudar o projeto da Almas, doação no valor de R$100. E aí a gente colocou aqui também, doação não identificada, mas para eu saber que esses R$100 foi da Terezinha, então a gente já grampeou com o bilhetinho dela. Muito, muito obrigada. E aqui, gente, sempre tem as fofurices da melhor idade, né, Patrícia, que acompanha. Um beijo para todos vocês. Ela diz assim, olha, segue o meu Algo a Mais em agradecimento ao Pai das Misericórdias. Eu sou a Vânia Pereira. Tenho 70 anos, sou do Rio de Janeiro e pertenço à paróquia Santa Rosa de Lima, no bairro Jardim América. Sou sócia evangelizadora. Um grande abraço a todos vocês. Venho bem embaladinho aqui nesse generoso. Já está vazio porque eu já deixei lá no Clube da Evangelização, mas agradeço de todo carinho, dona Vânia, muito obrigada. Agradeço a todos que já estão ajudando o projeto da Almas. Nós contamos com você para alcançarmos o 100% no mês de junho. Isso mesmo. Olha, quantas iniciativas a Val trouxe ali, né? Até a máquina de costura linda. Quem gosta de costurar, né, sabe? Minha mãe ia amar. Não é verdade? Se ela estivesse aqui, já podia. Dona Bárbara já ia querer comprar. Então, olha, família, você também pode ajudar, né? O Bazar Canção Nova aqui de Cachoeira. Você que vem para os acampamentos, né? Você que está vindo aqui para Corpus Christi. Começa, né, quinta-feira, o acampamento até domingo. Já traz também as suas doações. Dá uma olhadinha aí no guarda-roupa, nas gavetas, nos utensílios domésticos.
tudo em boas condições, é claro. A gente só doa aquilo que a gente poderia usar também, Verdade, né? verdade. Porque aquilo que não dá para usar, que não tem condições, que está estragado, que está sujo, então não é para o Bazar Canção Nova. Mas aquele que ama dá um melhor, não é verdade? Partilha aí nas casas de missão que você conhece também, os bazares aí perto de você da Canção Nova, tá? E você que vem para Cachoeira Paulista, traz aqui. Outra forma de você ajudar é quando você adquire os produtos da Canção Nova. E falando em Corpus Christi, nós temos uma seleção de produtos também, não é? Sobre Corpus Christi. Tem a camiseta linda, que a Val já veio aqui essa semana passada, né, na quinta-feira, que tem Jesus Eucarístico. Tem outros, né, acessórios também, livros, né, sobre a Eucaristia. Aliás, Padre Jonas tem livros maravilhosos sobre a Eucaristia. Então, acesse loja.cançãonova.com. Lá também tem uma seleção para os namorados. Está chegando, né? Dia 12 de junho. Vá lá também dar uma olhadinha nesses produtos. Tem livros sobre namoro, tem camiseta, então adquira também. E estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus. Nós estamos lançando também ali produtos do Sagrado Coração de Jesus. Aliás, tem um kit, né? Tem uma camiseta linda do Sagrado Coração de Jesus. Enfim, na loja Canção Nova você vai encontrar uma variedade de produtos e vai encontrar aquilo que você precisa e também muitas opções para você presentear as pessoas que você ama. Não é bom você dar um presente que você sabe que vai evangelizar ao mesmo tempo? Né? Tem tantos terços, camisetas, livros que você pode presentear as pessoas que você ama, não é verdade? Então vai lá, loja.cançãonova.com, tá aí na sua tela, ó, do Sagrado Coração de Jesus. Olha a camiseta que eu acabei de falar, lançamento aí, olha, passando na sua tela agora. Adquira, né, que você possa ver aí um kit para você já adquirir para você, para as pessoas da sua família também. Dessa maneira, adquirindo esses produtos, você também ajuda o projeto Dai-me Almas, que é o que sustenta todo o sistema Canção Nova de comunicação. Aí o kit que eu falei para você, que bonito, gente, camiseta, né? Tem uma necessaire, não é isso? Não estou enxergando tudo que tem aí, mas você está vendo. Eu não arrisco mais. Não arrisca. Os vendedores entenderão. É, isso mesmo. E eu não as condeno por isso. Não, né, padre? Estou na mesma fila. Vai lá, vai no site que você vai ver direitinho aí qual que é o kit para você do Sagrado Coração de Jesus, né, Se Val? você me conhece, me vê de longe antes de cumprimentar, gente, não é falta de humildade, é miopia. É miopia mesmo. Eu já sou o contrário, eu já sou dando tchau para todo mundo. Tipo assim, às vezes a pessoa olha, tipo, nunca te vi na vida. Não te conheço, né? Só para não correr o risco. Então, eu cumprimento todo mundo mesmo. Mas olha só, que bom a gente estar juntinho aqui. A Patrícia disse muito bem, eu queria esse feedback. Você pode me dar esse retorno? Quais são os materiais de evangelização da Canção Nova que alcançaram a sua vida? Fala pra gente, porque amanhã nós teremos a inauguração do Centro de Distribuição Padre Jonas Abib. É verdade. Legal, hein? Amanhã nós vamos Grande atualizar dia. a profecia. O Fábio Lira usou uma expressão no especial de campanha do Projeto Dai-me Almas que eu amei. A Canção Nova é uma profecia em movimento. Olha. É uma profecia que acontece todos os dias, gente. Não é verdade? Verdade. Que privilégio nós temos. E que forte, padre. Mexeu comigo de uma forma que está ressoando. Todos os dias de manhã eu rezo pensando nisso. Eu estou vivendo o cumprimento de uma profecia. E a nossa central de distribuição não é um galpão, gente. É uma profecia em movimento. O padre Jonas disse que o Davi, o departamento de áudios visuais, é um celeiro para o tempo de caristia. Quem é de Minas conhece, porque todo mundo de Minas tem um pé na roça. Então já sabe quando a gente diz de celeiro, mas é aquele lugar onde a gente guarda o alimento. E na hora certa, porque principalmente as pessoas antigas da roça têm uma maturidade, uma sabedoria que não pegava de forma de desperdiçar não, sabe, Patrícia? Mas na hora certa, vai lá no celeiro e aí você se alimenta do que é necessário. E o Davi é isso. A Patrícia trouxe vários apontamentos do que nós temos. Você quer saber da Eucaristia? Porque talvez tenham pessoas que até hoje tenham dúvidas sobre Jesus no Santíssimo Sacramento. Tem, filha, tem. Não é? Nós que atendemos as confissões, a gente percebe isso. Como o padre Jonas dizia, o óbvio precisa ser dito e ensinado, né? É isso mesmo.
Então, a Canção Nova tem vários livros que falam. Quando a gente diz é uma seleção de materiais sobre a Eucaristia, querido, nós estamos dizendo, é um combo, tem alimento seguro da Igreja Católica, uma catequese preparada para você sobre a Eucaristia, que está para além de uma camiseta, mas são livros, são experiências que vão te ajudar a entender esse mistério tão santo, tão sagrado. Olha lá na tela de novo para você. Mas a Patrícia mencionou sobre o namoro. E se você quer viver um namoro em Deus e ainda não sabe como... Ontem, eu ouvi uma mãe dizendo assim, estava num ambiente, eu falei, meu Deus, me intrometi na vida dela. Mas, enfim, eu sou missionária, eu precisava sinalizar ali. Falando assim, não, eu vou levar minha filha para já uma ginecologista, porque ela começou a namorar. Eu falei, como assim? Vamos orientá-la. Ela, não, porque depois vem uma gravidez indesejada. Falei, às vezes é uma questão de orientação. A pessoa precisa ser orientada. E você, mãe, está com a sua filha adolescente que começou a namorar e não sabe o que fazer, vai na loja. Mas quando a gente diz vai na loja, não é para você consumir, é para você se alimentar. É consumir nesse sentido da palavra, se alimentar. Então, ali tem orientação para os pais, para os filhos, para os namorados. Eu não estou falando, gente, de produtos somente. Eu estou falando de alimento sólido, vai alimentar a sua fé. Nós estamos fracos muitas vezes, frágeis, a imunidade baixa no campo espiritual, mas a Canção Nova tem o remédio, a Canção Nova tem o alimento. Então, é importante que você entenda isso para que você possa se alimentar. loja.cançãonova.com. Quem já fez a experiência, fala aqui comigo para a gente testemunhar e ensinar mais pessoas a viver essa espiritualidade. Porque senão fica assim, vai na loja, compra, liga, e aí você não está entendendo o que é que a gente está falando, né? Ô Val, e você falou aí da menina, né, adolescente, essa mãe e essa filha precisam ler o livro Namoro, do professor Felipe Aquino. Esse livro aí já ajudou muita gente, né? Um livro já, assim, há muito tempo que ele escreveu, mas é atual o conteúdo. Então, você precisa entender o que é o beabá, qual a visão da igreja sobre namoro. Está tudo ali, tá? Essa menina e todas as adolescentes precisariam receber de presente esse livro Namoro. Ó, tá aí na tela, né? O diretor está rápido, graças a Deus. Adquira. Esse livro, ele não passa de moda, viu, gente? Porque namoro existe em todo o tempo na humanidade, não é verdade? Então, precisa chegar para muitos pais, porque essa mãe não deu uma orientação, Val, porque talvez ela não recebeu. Exato. Né? E se esse livro tivesse chegado na mão dela, ela ia saber orientar melhor a sua filha, porque castidade também não saiu de moda não, viu? Nós precisamos viver a castidade, todos os estados de vida. Exatamente, e é sobre isso. Então, entenda, leia a legenda. Toda vez que a gente falar loja, nós estamos falando sobre isso. Não é consumismo, gente. É porque ontem, pela providência, eu estava ali, naquele momento. Mas nós, missionários, não temos ainda o dom da bilocação. Até queria. Mas os livros, os materiais de evangelização chegam aonde nós não conseguimos ir e trazem essa orientação. Então, fica essa dica para você. Pai, mãe, você vai gostar e você vai poder testemunhar. Testemunho rapidinho, porque a graça de Deus, ela é assim, incontável, imensurável, mas a gente tenta trazer um pouquinho para alimentar a sua fé também, para que você siga rezando e confiante na graça de Deus. Quero abraçar tanta gente que já está participando, deixando alô, deixando pedido de oração. Obrigada a todos vocês, meus queridos. Deus os abençoe. E ela pediu aqui para não mencionar o nome dela, mas ela trouxe esse testemunho. Ela diz assim: bom dia, Val, e a todos da bancada do Sorrindo para a Vida. Sou do Rio de Janeiro e sou sócia há muitos anos pela misericórdia do Senhor. Eu não tenho telefone fixo e quem me ajuda, inclusive, a fazer o Pix é uma irmã e amiga evangélica. Eu tenho 85 anos. E para a honra e glória de Deus, eu passei a assistir a Canção Nova. Foi o mover das águas na minha vida. Eu comecei a acompanhar e eu experimentei, pela graça de Deus, a cura de um câncer. E hoje eu estou louvando ao Senhor porque já fazem 5 anos que Ele me curou de um câncer de pele. Foi rezando o texto da misericórdia e acompanhando toda a programação que eu pude suportar o tratamento.
louvo e agradeço pela Canção Nova existir. Como sou sócia há muitos anos, eu também posso dizer o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Eu fico pensando, porque se ela foi curada há 5 anos e ela tem 85, então pensa para uma fofurice da melhor idade, mas uma pessoa idosa, descobrir um câncer de pele com 80 anos de idade. E pelo que ela conta aqui nas breves palavras, para ser uma irmã, uma amiga que a ajuda, então provavelmente ela não tem muitos recursos, muito apoio, digamos assim. E a Canção Nova é esta companhia. E ela diz, foi o mover das águas para sinalizar para nós que foi uma ação de Deus na vida dela. E como é bom a gente olhar para a nossa vida e reconhecer o mover das águas, reconhecer a ação de Deus. E é por isso que eu ajudo a Canção Nova, porque o mover das águas está acontecendo, meus irmãos. Está. Verdade. E pela idade dela, ela já conheceu a Canção Nova com uma idade madura também, né? Verdade. Para dizer que não tem idade para a conversão, para o encontro pessoal com Jesus, não é? Deus quer entrar na sua vida hoje, não importa a sua idade, não importa. Né? Criança, adolescente, jovem, mas também você que já está aí, ó, na idade, né, madura. E é nesse momento, como Nicodemos, né, Deus está pedindo para você um nascer de novo, mesmo com 80, com 85, com 90 anos, né? Eu lembro que lá no Rio de Janeiro, quando eu morei lá, nós tínhamos o bazar, né, no porão da igreja de Santana. E um dia, padre, eu encontrei uma irmã religiosa lá, de véuzinho e tudo. E ela começou a partilhar comigo e daqui a pouco ela começou a contar das feridas dela na vida religiosa. Quantas mágoas aquela irmãzinha religiosa tinha, né? Uau. E muitos anos de vida religiosa e já tinha mais de 80 anos de vida, né? Então, as pessoas, às vezes, guardam situações, mesmo dentro de uma vida religiosa. Para de adiantar o conteúdo da pregação. É isso? Desculpa. Brincadeira. É o Se você é o Espírito Santo dizendo, soprando. padre, é por aí. Eu sempre sou filho do Padre Jonas. É o mover das Eu preciso águas. ficar. Das águas, Eu fui verdade. formado pelo Padre Jonas, nós, né, ficamos atentos ao movimento do Espírito. Então continua, só estou brincando. Não, mas a experiência me marcou muito aquele encontro com aquela irmã religiosa de Água, Sim. que foi abrindo o coração e falando quanto que ela tinha feridas lá dentro, na vida religiosa. Então, ou seja, com aquela idade, mais de 80 anos, ela precisava do quê? De cura interior. Sim. Ela precisava se reconciliar com a história dela, para poder se reconciliar lá com as irmãs e viver uma vida plena, porque Deus não nos quer numa vida infeliz, né? Sem realização. Deus quer dar a cada um de nós vida plena, claro, com cruzes, com sofrimentos, mas Deus quer que vivamos uma vida plena. Então, não vou falar mais nada, porque vai continuar na pregação aqui do padre, tá bom? Que bom, Paty. Obrigado pelos irmãos todos aqui. A partilha da palavra tem que ter uma pessoa para fazê-la, óbvio. Mas o Espírito Santo sempre fala através de todos nós aqui. Ontem eu vivi essa experiência. Como vocês não sabem como o Espírito Santo foi falando através de vocês, do Orlando, da Val, da Patrícia, que ontem, na minha pregação, já foi me colocando. Eu estava com um trilho bom, mas o Espírito Santo falou um pouquinho para a direita, né? Então foi muito bom e o Espírito Santo fala através de nós. Então esse momento é nosso. Nós fazemos a partilha da palavra. Tem que ter alguém, né, aqui fixo, mas todos nós contribuímos e obrigado, meus irmãos, pela docilidade também ao Espírito Santo. Gente, deixa eu aproveitar, eu sei que o Renilson, nós vamos trazer a frase, eu quero fazer um convite para você do Maranhão. Tem um projeto muito lindo aqui da Canção Nova, do nosso Economato, que é um projeto de evangelização e também um projeto de ajudar, né, a Canção Nova, muito também, né, no especial a comunidade Canção Nova, que é um projeto de momentos de evangelização, de shows de evangelização, que a Canção Nova tem fechado, e a pedido aí também dos nossos irmãos, né? Eu vou estar agora sexta-feira, aí em Balsas, no Maranhão, no festejo de Santo Antônio, após a missa, às 21 horas, vai ter um evangeliza show, um momento de evangelização, de música, de louvor. Então, você de Balsas, no Maranhão, se programa, vamos estar indo eu e a Bruna Marta, da Canção Nova, como eu disse, é um projeto lindo de evangelização.
oração em primeiro lugar, mas também para ajudar aqui a Canção Nova. Então, você vai ouvir o padre falando disso um pouquinho aí por esses dias, né? Aceitei o convite, meio em cima, falei, vamos lá, vamos ajudar a Canção Nova, vamos para cima, né? Que já é agora, sexta-feira, mas com alegria vamos estar lá em Balsas, no Maranhão. Logo ali. Logo ali. Nós não podemos colocar barreiras para evangelização, porque onde tem uma alminha, nós precisamos chegar para que essa alma seja salva. Padre Jonas nos deixou hoje essa frase: a Eucaristia nos recompõe. Ela é o ponto de união em nossas vidas. Há uma força em nós para nos desunir. E a Eucaristia é a força divina e o poder de Deus para nos unir. Vou repetir para você guardar. A Eucaristia nos recompõe. Ela é o ponto de união em nossas vidas. Há uma força em nós para nos desunir e a Eucaristia é a força divina e o poder de Deus para nos unir. Você entendeu? Deus quer união. Deus quer comunhão. Onde que está precisando aí de união? É na sua casa, né? É com a sua família, é no seu casamento, é com seus filhos, é lá no seu trabalho. Deus hoje nos chama à união. E a união muitas vezes exige também reconciliação. Liberar o perdão, pedir perdão e que a Eucaristia seja mesmo o centro da nossa vida hoje e sempre. Vamos então nos preparar, abrir o nosso coração para a palavra que será semeada em nosso meio, nesse mover das águas. Peçamos o auxílio do Espírito sobre nós, nos preparando e nos abrindo a tudo aquilo que o Senhor quer realizar aqui e agora, no meio de nós. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Peçamos com fé, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, vem nos capacitando a amar, nos leva a nós, além de nós mesmos, além do nosso egoísmo, da nossa prepotência, da nossa acomodação. Fala conosco hoje, Espírito Santo, nos desacomode, Espírito Santo, mexa nas nossas feridas, mas para curar, para trazer novo significado, para trazer novo sentido para tudo o que vivemos. Nós estamos abertos, Espírito Santo. Seja o Senhor desse momento, conduza do jeito que o Senhor quiser. Nós nos consagramos a Ti, nos rendemos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Essa é uma coisa linda que eu aprendi com o Padre Jonas Abib e que nós aprendemos, nos render ao Espírito Santo. Sempre quando eu vou fazer uma pregação, eu digo, Espírito Santo, isso foi o que eu preparei, o que eu pensei, mas eu me rendo. Seja o Senhor desse momento. E é isso que eu peço, que o Espírito Santo seja o Senhor desse momento, falando ao teu coração, trazendo sentido para as suas dores. Saiba que nem sempre a fé responde às nossas perguntas, mas ela traz sentido para as nossas dores. O sentido é mais profundo que a resposta. Então, hoje o Espírito Santo quer te iluminar e trazer sentido às suas dores. Sobretudo você com mágoas profundas no coração. Você, como a Patrícia dizia, talvez na melhor idade, já idoso, idosa, mas magoado com coisas que aconteceram quando você tinha 20 anos, 30, 10, 15. Não dá para você caminhar para a sua Páscoa
partir desse mundo com isso no coração. É condenar-se. E não dá também para você se condenar a viver uma vida pesada, né? Uma vida pesada. É a vida conduzida pela mágoa, dominada pelo medo, pela insegurança, pelo sentimento de desamor. Nossa alma foi criada para amar, para ser amada e para amar. Quando nós colocamos na jarra do nosso coração qualquer outra coisa que não seja o amor, a gente começa a ficar ácido, a gente começa a ficar amargo, a gente começa a azedar e a morrer por dentro. Então hoje o amor de Deus quer ressuscitar você. Meus irmãos, podem repetir isso comigo, por gentileza? Hoje o amor de Deus vai me ressuscitar. Hoje o amor de Deus vai me ressuscitar. E fica a dica, essa é a hashtag, essa aí é para você escrever. Escreva nos comentários, no Instagram, do YouTube, você que está vendo o vídeo depois. Hoje o amor de Deus vai me ressuscitar. Vamos ouvir. Eu quero deixar bem claro que eu vou ler aqui 1 Pedro 4, 8 e 9, na tradução da CNBB, só que a tradução que eu vou me pautar para pregar é a tradução litúrgica. O que isso quer dizer? Porque o lecionário da Bíblia, né, quando você vai celebrar a missa, existe aquele livro chamado lecionário, quando você vai celebrar a missa, no caso eu como padre, ou você vai fazer a leitura, você como leitor na paróquia, na igreja, existe um livro chamado lecionário que traz as leituras de cada missa. E existe uma tradução litúrgica, né, a tradução que é feita para aqueles livros, que difere, cada tradução difere. A da CNBB adota uma palavra para aquele vocábulo lá do grego, do hebraico. A Bíblia da Ave Maria adota outra, é normal. Então eu vou ler aqui, porque essa é a nossa Bíblia de referência, mas depois eu vou ler a tradução litúrgica. A dessa leitura no lecionário, que é o livro que a gente lê na missa, que é um pouquinho diferente, tá bom? E vou trazer os sentidos originais, porque, por exemplo, você pega uma palavra do grego e você tem 4 possibilidades, às vezes, de tradução, e o tradutor vai escolher a que é melhor, ele entende que se encaixa naquele contexto. Mas não dá para englobar tudo, você acrescenta uma coisa e, às vezes, deixa a outra de fora. Então, nós vamos fazer essa leitura minuciosa. 1 Pedro 4, 8 e 9. Cultivai constantemente o amor mútuo, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Agora, essa palavra constantemente foi a palavra que eu fiquei magoado com ela, porque a tradução para magoado é uma brincadeira, óbvio. A tradução que foi escolhida aqui como constantemente na Bíblia da CNBB, olha o sentido da tradução litúrgica. Sobretudo, cultivai o amor mútuo com todo o ardor. Etneke agapen, do grego original. A CNBB escolheu traduzir como constantemente, mas o sentido da tradução litúrgica, que poderia ser traduzido assim, é com todo ardor. Há uma diferença entre constantemente e com todo ardor, sim ou não? Mas é natural nesse processo de tradução, né? Às vezes uma favorece uma tradução, outra favorece outra. Mas eu gostei demais disso aqui. Sobretudo, cultivai o amor com todo ardor. Com todo ardor, repito, etneke agapen, do grego. Sabe o que isso significava? Um processo que é esticado ao máximo. Um processo que vai até o fim. Por exemplo, você pegou uma borracha ali, esticou ao máximo, esticou, não tem mais como esticar. Então, isso que queria dizer etneke agapen. Ou seja, com todo o ardor, o amor que é esticado ao máximo, o amor que chega à sua máxima potência, o amor que se entrega até doer. Não é diferente de constantemente, né? O amor que se entrega até doer, porque isso é amor na Bíblia. E eu vou explicar o que isso quer dizer. Sobretudo, cultivai o amor com todo o ardor. Eu gostei também dessa palavra sobretudo, da tradução litúrgica, porque sobretudo quer dizer acima de tudo, o mais importante. O mais importante, cultiva o amor com todo o ardor, esse amor que estica até o fim, que dá o máximo, que se entrega. Gente, vamos entender o contexto. São Pedro estava aqui pregando, como eu disse ontem, a pregação de hoje é a continuação da pregação de ontem, né, no sentido de versículos, apesar do sentido ser outro, o conteúdo ser diferente. São Pedro está pregando para uma comunidade perseguida, cristãos sendo mortos. As pessoas não estavam convencidas do cristianismo e estavam matando os cristãos por não aceitarem essa doutrina, que eles viam como uma idolatria. Eles eram idólatras e viam
o cristianismo como uma idolatria estranha, um povo canibal, né? Ele chamava os cristãos de canibais, porque, como Jesus disse, quem não come minha carne e não bebe o meu sangue não vai ter a vida eterna, João 6. Naquela época, o Império Romano interpretou isso no literal e começou a chamar os cristãos de canibais, lá no primeiro e segundo século. Então, São Pedro não falou, olha, sobretudo, vocês precisam cultivar a inteligência. Sobretudo, vocês precisam cultivar o poder. Sobretudo, vocês precisam cultivar uma estratégia de marketing para convencer o Império Romano. Sobretudo, vocês precisam cultivar uma estratégia de sobrevivência ou de luta, de arte marcial, de Krav Maga, para se defender daqueles que querem matar vocês. Não. O que São Pedro disse? Sobretudo, cultivai o amor. Para pessoas perseguidas e morrendo, ele não disse, olha, coitado de vocês. Vocês estão sofrendo muito, né? Gente, a Bíblia nunca vai dar suporte para um teatro de vitimização, né? A pessoa que se vitimiza. São Pedro não disse, tadinhos de vocês. Eles estavam sofrendo, era sério. Mas São Pedro disse, cultivem o amor com todo o ardor. Um amor esticado ao máximo, acima dos dons, acima dos cargos, acima das pregações, acima do número de seguidores. Cultivem o amor. Por quê? Porque o amor é a maior necessidade na vida de um cristão. E o amor é a maior força que existe. E o amor que nos cura nem sempre é o amor que a gente recebe, mas também é o amor que a gente dá, que a gente oferece. Então, para aquela comunidade difícil, sofrida, São Pedro ordena, né, como primeiro Papa, cultivem o amor, não desista de amar porque você está sofrendo, não desista de amar porque você está injustiçado, não desista de amar porque você não convenceu as pessoas que o seu caminho, que as suas escolhas são as melhores, não desista de amar porque as pessoas estão sendo hostis a você. Ame, e ame com todo o ardor. Não é um amor morno, gente. É um amor que estica ao máximo, né? E você sabe, o inferno é sempre a incapacidade de amar. O inferno começa onde não há capacidade de amar. O inferno começa onde o egoísmo reina, onde o egoísmo vence a generosidade, onde o egoísmo vence a hospitalidade. O inferno é sempre a capacidade de amar. E Santo Agostinho explicava, sabe o que é o pecado? O pecado do grego, hamartia, errar o alvo, é uma deformidade do amor. A pessoa mirou o amor, mas errou, e aí acabou no pecado. Por exemplo, a inveja é o amor próprio desordenado. Eu me amo tanto que eu quero que o outro não seja melhor do que eu. É um amor fora do foco. O pecado é o amor deformado, né? A luxúria é o amor egoísta que usa o outro como objeto. Luxúria é o pecado da carne, né? Não tem nada a ver com luxo. A avareza é o amor às coisas mais do que a Deus e mais do que aos outros. É usar as pessoas e amar as coisas, né? O orgulho é o amor exagerado por si mesmo. Então o pecado é uma deformação do amor. O nosso coração está sempre buscando amar e ser amado, porque Deus nos criou para isso. E quando a gente peca, a gente está errando o alvo do amar e do ser amado. E sem amor a gente vai secando por dentro. Sem amar e ser amado, o amor vai secando por dentro. Por exemplo, há uma diferença entre uma casa e um lar. Uma casa é um lugar que acolhe pessoas. Um lar é um lugar de aconchego, de interação. O que faz uma casa deixar de ser uma casa e se tornar um lar? O amor que é dado e ofertado. O amor que é entregue. O amor de cada dia. Porque sem amor, gente, a família vira um hotel. As pessoas dormem juntos, comem cada um no seu horário. E acabou, não tem vínculo. Sem amor, a igreja vira uma estrutura somente, pesada e desumana, onde a gente cobra os outros, onde a gente quer se aparecer e quer humilhar o outro para ter mais status, mais holofote. Sem amor, o ministério vira vaidade. Sem amor,
A correção vira violência quando você vai corrigir uma pessoa e não tem amor, não tem humildade. Não surte bom efeito, é uma violência. Sem amor, um serviço vira amargura, né? Uma comunidade vira apenas uma organização fria, que usa pessoas, que tem metas financeiras, mas não tem vínculo, né? Sem amor, sabe, a gente morre por dentro. Talvez o maior milagre que Deus queira fazer acontecer hoje na minha, na sua vida, não é a cura de uma doença, mas é encontrar alguém que ame como Cristo e é fazer de nós pessoas que amam como Cristo, né? Sem a deformação do amor, né? O pecado, como eu disse, é uma deformação do amor. E o mundo está ficando frio, gente. A gente precisa de pessoas que saibam amar, que saibam expressar o amor afetivo nas palavras, no jeito de ser, de acolher. Eu acho tão bonito quando a gente chega em Aparecida do Norte, né? Tem sempre na Basílica lá aquela frase em alguns outdoors: acolher também é evangelizar, né? Eu acho isso tão forte. Tem gente que sabe rezar, que canta na igreja, que prega, mas não sabe acolher, não sabe ter amor no jeito de falar. Talvez você foi criado numa família que as pessoas, o couro comia, né? Escreveu, não leu, o couro come. Todo mundo bruto, fala firme, a gente se entende, mas olha, todo mundo precisa de amor. O que eu percebo? Às vezes você chega num lugar com medo assim de fazer uma pregação, com medo das pessoas, e quando você começa a conversar com as pessoas, você vê que as pessoas também estão com medo de você. É como quando você vê uma cobra que acha que ela vai te atacar, mas a maioria das cobras, elas têm medo quando elas interpretam que tem alguém maior do que elas, no caso um ser humano, né? Ela com medo de você, você com medo dela. Você querendo ser aceita, ela querendo ser aceita. Por quê? Porque todo mundo tem ferida, gente. Então, quando você chega sorrindo, amando, você já desarma as pessoas. Você faz bem para as pessoas, você cura as pessoas. Se nós soubéssemos o quanto que um sorriso cura, né? Eu não sou de mostrar o dente para todo mundo, não. Olha, vou dizer para você, você ganha mais sorrindo do que perde. E o sorriso rejuvenesce também, você sabia? Esses dias eu vi uma pesquisa, quando você exercita esses músculos aqui sorrindo, você vai ficando mais jovem, né? O sorriso nos faz até mais bonitos, você já percebeu? Como diz um amigo meu, a pessoa pode ser até desabonitada, como diz um amigo lá do Ceará, usa esse termo, né? Mas se ela sorrir, ela fica bonita. O amor traz uma beleza da alma, a beleza de Deus, nós somos morada de Deus. Então, esse amor precisa estar no jeito que a gente fala, no jeito que a gente se relaciona com as pessoas, no jeito que a gente olha, sabe? E o amor tem algumas características muito específicas. O amor não é esse amor que Jesus está falando aqui, né, com todo o ardor, que o Pedro está falando, perdão. Não é superficial, não é simpatia. Eu gosto ou eu não gosto da pessoa. A simpatia é a parte mais superficial da maturidade. A pessoa que só ama por simpatia é a pessoa mais imatura que existe. Coordenador que beneficia quem ele gosta, o líder, e prejudica quem ele não gosta, é o mais imaturo, tem que ser tirado. Não sabe ir além de si mesmo, não sabe fazer uma leitura madura da realidade. O amor, ele vai além da barreira da simpatia. O amor, ele suporta o outro que é diferente, no sentido de, às vezes a gente se sente ameaçado por quem é diferente, né? Mas o amor, ele suporta, ele tem paciência com o outro que é diferente. Ele sabe que ele pode aprender com aquele que é diferente. Olha, o amor, ele perdoa. O perdão, gente, é essencial. São João Crisóstomo dizia que o perdão é a maior manifestação do amor possível e é o que nos faz mais semelhantes a Deus. E o perdão é uma libertação. A gente já sabe disso, a gente já falou, mas quanta gente doente por falta de perdão. O amor solta, né? Deixa eu fazer uma pergunta, Patrícia. Faz um favor para mim, segura esse copo. Não, com uma mão só, assim, mão direita. Você é destra? Mão direita. Esse copo é pesado? Não? É leve. É leve? O que tem dentro dele? Água. Água é pesada? Depende da quantidade. Não, assim, nesse caso. Aqui não, aqui é leve. Não está pesada. Então, o copo é leve, sim ou não? Depende. Depende do tempo que você segura. Verdade. Se você segurar esse copo assim por 3 horas, o que vai acontecer? O seu corpo vai deixar de enviar o fluxo de sangue para a sua mão. E vai acumular ácido lático.
Então, o seu cérebro vai mandar a mensagem que isso aí tem o peso de um caminhão. Por quê? Porque o seu músculo está contraindo e o fluxo de sangue não está chegando. Então, isso aí não é pesado. Depende, segura um copo por 3 semanas, ou por 3 horas, ou por meia hora. Vou dizer para ti, se você segurar esse copo até o final da minha pregação, eu não vou fazer isso com a Patrícia, viu, Rivas? Fica tranquilo, não vou fazer isso contigo, mas eu digo para você, você vai dizer assim, padre, sua pregação é muito boa, né? Vai estar torta, ela vai estar torta. Então, depende do tanto que você segura o copo, né? A mágoa faz mal? Segura a mágoa aí por 10 anos dentro de você, pode colocar o copo. Já estava pesando. Estava pesando. Tem gente que está segurando, olha aqui para o padre, ó, fecha aqui para mim. Olha aqui, ó. Tem gente que está segurando uma jarra, não é nem um copo, um balde, cheio de mágoa, cheio de insegurança, cheio de amargura, por 30 anos. Meu irmão, você está morrendo. O copo só pesa, não é pesado. Mas segura por uma semana, segura um copo por 30 anos. Não dá. Então, é só uma magoazinha, eu não vou perdoar aquela pessoa, padre, é o meu ex-esposo que está errado. Não, é o padre que não devia ter falado aquilo. Não, é aquela pessoa que pisou na bola comigo, ela que se resolva. Você não percebeu que você está bebendo veneno, segurando essa mágoa? Você está se matando, segurando essa mágoa, você não aguenta mais segurar. Você que está pela rádio, eu digo, né? Patrícia segurou um copo e agora eu estou segurando, você entendeu a analogia? Você segurando uma coisa leve por 3 horas, isso se torna extremamente pesado. Eu expliquei o caminho fisiológico aqui. É extremamente pesado. Então o amor, olha aqui, ó, você que está pela TV, fazer até o barulho. Solta. O amor solta a mágoa. O amor solta a insegurança. O amor solta a amargura. O amor solta o desânimo. O amor solta. Por quê? Porque segurar isso te mata. Mais uma vez eu digo, você pode dizer, mas padre, foi ele que errou, eu não vou perdoar. Padre, mas aquele pastor errou comigo. Padre, mas aquela mulher, aquele ex-sócio, ele tirou meu dinheiro, eu confiei. Padre, mas o padre, ele tem pecados, eu não devia ter, mas tem. Solta, você não é juiz. Segurar essa mágoa está matando você. Segurar o peso desse copo por tanto tempo está matando você. O amor solta, gente. O amor solta. Por quê? Porque o amor, ele é longânime. Eu amo essa virtude da longanimidade. É difícil de falar essa palavra, né? Longanimidade. Longus anima, o ânimos. Quer dizer, a pessoa que tem a alma grande, o coração grande, né? Longo, coração grande. Ele não fica preso a picuinhas, ele releva. Ele trata com paciência, ele não leva a ferro e fogo. Esse idoso teimoso, essa criança teimosa, ele compreende, ele solta o copo. O longânimo, o amor é longânimo. Quem tem a alma grande, gente, o coração grande, ele não segura as mágoas. Se você segura as mágoas, elas te esmagam pelo peso. Se você as entrega a Deus, elas ficam leves. Então, o longânimo, sabe, ele não acumula veneno na alma, ele solta, porque ele releva. Presta atenção, a pessoa dura demais com os outros, no fundo, ela é invejosa e ela não sabe amar. Porque quem sabe amar é como uma boa mãe. Os pais que me perdoem, mas eu gosto de usar esse exemplo com relação à mãe. Às vezes o filho está fazendo uma birra, uma bagunça, a mãe não joga na privada e na descarga, desculpa a analogia esdrúxula, né? Ela sabe que ele está aprendendo, o filho adolescente, ele está numa transformação, né? Então, a boa mãe, ela vai relevando, né? Quantas coisas a minha mãe relevou, e até hoje ela releva, né? Que às vezes a gente tem umas ideias tão tontas, né? Que você passa os 10 anos e fala, nossa, por que eu fazia aquilo? Mas a minha mãe estava lá. Sim, filho, sim. Talvez com vontade de tirar uma 38, né? Mas com paciência, me dando suporte. Então, o amor, ele solta, ele releva. E o amor, isso aqui é fantástico, ele cobre uma multidão de pecados. Eu não sei você, eu tenho uma multidão de pecados. Por quê? Porque a gente peca até quando a gente não vê. A gente peca num julgamento que a gente faz, a gente peca às vezes, sabe, você vai contar uma história, você mente ou acrescenta.
A gente vai ficar, eu estou numa fase, eu estava falando para minha mãe, eu estou esquecendo algumas coisas das histórias, e às vezes, a hora que eu conto uma história lá da minha vida, eu falo, nossa, não era bem assim, mas não foi nem maldade, né? Você está esquecendo, ou às vezes você acrescenta uma coisa que não é verdade, ou você prejudica uma pessoa, ou você... Não estou falando que eu estou mentindo, nem nada do gênero. Estou falando desses lapsos que você vai tendo, às vezes voluntário, às vezes involuntário, à medida que você vai envelhecendo, à medida que as coisas vão acontecendo. Às vezes você tem implicância com as pessoas, às vezes você julga, sem perceber. Você traz preconceito, você traz deformidades, você traz impureza. Todos nós temos uma multidão de pecados, gente. Somos orgulhosos, vaidosos. Queremos estar no primeiro lugar, todos nós, tá? Temos essas deformidades. Então, eu e você temos uma multidão de pecados. E o amor cobre uma multidão de pecados, né? Por quê? Porque se você amar, se você for generoso, se você fizer o bem a um pobre, dando uma comida, caridade concreta, visitando um preso, dando remédio a quem precisa, pagando um tratamento, talvez você tenha condição, e aquele funcionário seu com câncer, por que você não paga o tratamento? Talvez você tenha condição, aquela pessoa na sua família com muita dificuldade, por que você não ajuda? Essa caridade, ela cobre uma multidão dos nossos pecados. Esse é um dos sentidos, tá, desse verbo original. Cobre a multidão dos pecados, mas tem um outro sentido. Porque o verbo queria dizer cobrir e proteger, kaliptei, né? Ele cobre uma multidão de pecados no sentido de quando você peca, você é caridoso. Não é que você tem autoridade para viver no pecado mortal e ser caridoso, não é isso. Pecado mortal, se você não confessa e não se converte, ordinariamente falando, é certeza de inferno, né? De condenação eterna, diz o catecismo, lá a partir dos números 1920, etc. Quando fala da terceira parte do catecismo, né? A vida em Cristo, a vida, a concepção moral. Mas, se você faz o bem e releva, Deus vai relevar muita coisa. Agora, se você é aquele implacável, está sempre julgando, sempre esperando o pior das pessoas, olha... Com a medida que você medir, você vai ser medido, Jesus disse no Evangelho. No juízo vai ser assim para você. Então, esse amor, gente, é uma boa coisa. Então, o amor cobre uma multidão dos nossos pecados. E olha só, o amor também, esse é o outro sentido do verbo, cobre o pecado do outro. Entenda bem, eu vou explicar. Não quer dizer que o amor justifica o pecado do outro, ou que diz que o errado está certo, ou que diz que o pecado é justificável. Não nesse sentido. O amor cobre o pecado do outro, é a mesma lógica do amor de Deus no Éden. Por exemplo, Adão e Eva pecaram. Deus não os destruiu, não os matou, Deus cobriu a nudez deles, porque eles descobriram que estavam nus e estavam envergonhados. Então, o amor que cobre uma multidão de pecados é aquele amor que protege para restaurar. É aquele amor que não expõe para humilhar. Porque hoje nós vivemos numa cultura de exposição, de expor defeitos, de expor quedas, de expor fraquezas, pecados, cultura do cancelamento, da ironia, do fazer vídeo para faz um cortezinho do que o padre diz e faz um vídeo para dizer que o padre é herege, para humilhar o padre, de fora do contexto, só para ter seguidor e ganhar dinheiro. É o tempo que a gente está hoje. Mas Cristo age diferente. O amor de Cristo corrige sem expor, sem humilhar. O amor de Cristo confronta sem destruir. O amor verdadeiro ajuda o pecador a levantar. Cobre a nudez, né? Como Deus fez com Adão e Eva no Éden. Cobre a nudez, não expõe a nudez, né? Isso não significa encobrir o pecado, mais uma vez eu digo, justificar o pecado do outro, cometer, se tornar cúmplice do pecado alheio, não é isso. O pecado é pecado, o errado é errado, a correção cabe, mas não jogar no ventilador. Por exemplo, tem um líder religioso na sua diocese, até um padre, um pastor, que fez uma coisa grave. Fale com o superior dele, converse com o superior, manda um e-mail. Não, tem que fazer um vídeo para expor, para humilhar. Porque ele está errado. Sim, ele está errado. Mas o amor cristão não é assim. O amor cristão protege para restaurar, ele cobre. Porque, gente, dá visualizações, a polêmica. Tem gente vivendo disso nas redes sociais. O algoritmo da rede social lê isso, entrega isso. Mas isso não é cristão. Você, católico cristão, que vive como youtuber da desgraça alheia, você está em pecado, tá? Não é isso que Deus quer. Ao invés de expor a beleza da igreja, expõe só aquilo que é
podre, porque é aí que vai ganhar seguidor e vai viver disso. Está errado. O verdadeiro amor, ele restaura as relações, ele vence o ódio, ele cura as feridas, ele protege para restaurar, ele quebra ciclos de violência, ele ama verdadeiramente e não expõe o outro para humilhar, né? Para ganhar benefício pessoal. Sabe, o Evangelho ensina, o amor não destrói as pessoas feridas, as pessoas pecadoras, o amor cura, o amor cuida. Por isso que às vezes é difícil entender, né? Mas às vezes um líder, um bispo, ele vai tentar agir como pai até onde der, né? Cuidando. E, claro, quando chegar um ponto que não dá, não deu, mas... Porque tem essa dimensão também do amor, né? E é difícil entender o amor. Eu lembro de uma história, certa vez eu ouvi, de um menino bom, mas... Agora, um exemplo para ratificar o que eu estou dizendo, né? Um menino bom, de uma família boa, mas de repente começou a andar com amigos ruins, entrou nas drogas, rapidinho, foi para a rua, virou traficante, se foi envolvido em assassinatos, coisas muito ruins. Tempo depois, os amigos dele morreram assassinados, e ele naquela vida, ele não tinha para onde ir, ele resolveu voltar para casa. A mãe dele ficou sabendo que ele ia para casa, ia chegar. Chegou em casa 3 da manhã. A mãe dele estava de pé, acordada, esperando. Chegou, ele entrou em casa, a mãe deu um abraço, e ele disse, mas por que você está me esperando aqui depois de tudo que eu fiz? Ela disse, você não se tornou uma pessoa boa. Infelizmente, mas você nunca deixou de ser meu filho. Você não é uma pessoa boa. Eu acredito que você pode se tornar, mas hoje você não é. Mas isso não anula o fato de que você é meu filho. Você nunca deixou de ser meu filho. Eu vou lutar por você, eu te amo, né? Às vezes o teu filho, a tua filha está fazendo uma coisa que você não aprova. Mas odiemos o pecado e amemos as pessoas, né? A gente tem que odiar o pecado, mas amar as pessoas, não aprovando o que elas fazem. Olha, a mãe não aprova isso que você faz, não é o que Deus quer, não é o que eu te ensinei, não é o que eu quero, mas você é meu filho, você é minha filha. Eu não vou aprovar, eu não vou aceitar certas coisas aqui dentro da minha casa, mas essa é a sua casa, e eu vou lutar por você, eu vou lutar pela sua conversão, pela sua salvação. É assim que Deus nos ama. Eu sei que dá um nó na cabeça de muita gente isso, né? Mas é assim que Deus nos ama. Ele nos vê como filhos. Você é filho, você é filha. Talvez você que está nesse adultério, nessa corrupção, nessa vida de prostituição mesmo concreta. Você vive de prostituição. Deus te vê como filha, filha, e Ele não quer que você continue nessa vida porque você está se matando, está se condenando, e Ele quer te curar, te levantar. Ele te ama, Ele quer te acolher. Talvez você, líder religioso, irmão padre, irmão pastor, que está num pecado grave. Deus quer te salvar, Ele quer te ajudar, Ele vai colocar pessoas para te ajudar. Não desista de lutar, Deus não desiste de você, Ele te ama. E Deus quer que nós não desistamos das pessoas, gente. Muitas pessoas não precisam primeiro de condenação, elas precisam de encontro. Maria Madalena, 7 demônios, uma vida perdida, Jesus não condenou, Jesus acolheu, ela teve um encontro com Jesus e a vida dela mudou. Zaqueu, Jesus não chegou falando, seu ladrão, ele teve um encontro com Jesus e a vida dele mudou. Ele restituiu aqueles que ele roubou, dos quais ele roubou. Você vê Pedro depois da negação, Jesus não chegou condenando, ele chegou amando, acolhendo, né? As pessoas que estão mais no pecado, gente, elas não precisam de condenação, elas precisam de acolhida, elas precisam do amor com todo o ardor, um amor que não é morno. Eu sei, é sacrifício, eu sei, você pode estar achando, padre, mas daí eu vou ser bobo, mas daí isso, aquilo. Olha, você pode chamar isso de ser bobo, mas no fundo, sabe como esse tipo de amor chama? Cristianismo. Seja bem-vindo à nossa religião. É assim que ela funciona. Por quê? Porque, veja bem, está escrito na carta de São Paulo aos Romanos, Cristo nos amou quando éramos ainda pecadores, quando éramos, em outras traduções, ainda inimigos. Quando você e eu não merecíamos, nós ainda não merecemos, mas eu lá atrás, viciado em cocaína, viciado em pasta base de crack, viciado em maconha, plantando maconha no fundo de casa, expulso de escola, expulso de time, namoros todos errados, Jesus me amou lá e me disse, Adriano Zandoná, vem me seguir, eu te quero.
E esse encontro com esse amor me fez abandonar as drogas, me fez ter força para lutar contra as drogas, né? Não é nem só abandonar, porque é muito difícil, mas é possível, com amor, né? E a minha mãe me amou, e os coordenadores do grupo de jovens na época me deram maior força. Eles não imaginariam que hoje eu seria o padre Adriano Zandonac pregando para você, mas alguém me amou lá atrás. E eu não tenho direito, com uma história como a que eu tenho, né? Eu não sou permissivo, mas eu sou muito compreensivo. Muito compreensivo. E eu sou daquelas pessoas que acreditam até os 52 do segundo tempo. Porque alguém acreditou em mim. Porque Deus acreditou em mim. E Deus acredita em mim. Deus acredita em você. Você que está nesse pecado há 10 anos, há 20 anos, na droga, na prostituição. Eu sinto que o Senhor está tocando mulheres que trabalham como prostitutas. É isso. 3 mulheres. O Senhor, você foi para essa vida por causa dos abusos que você sofreu, necessidade de dinheiro. O Senhor sabe de tudo isso. Mas agora o Senhor está curando você, falando: você é filha, você merece ser amada, não ser usada. Você merece respeito. E eu vou te sustentar de outra forma. Deus acredita em você, Deus acreditou em mim, eu acredito em você, porque eu fui acreditado, né? Eu não tenho direito de não acreditar. E você que é cristão, talvez você não viveu uma vida como a que o padre viveu, de vício, de tanta coisa, né, na minha adolescência. Mas você é chamado a dilatar o seu coração para amar, para ser grande de coração, longânimo, grande de alma. A parar de ficar levando a ferro e fogo, a condenando todo mundo. Tem gente, me perdoe, que assiste um programa como esse, não para ouvir a palavra de Deus, mas para ficar condenando, para reparar a roupa de quem está ali, para reparar o que a pessoa está falando, para reparar que livro que está aqui de pé, para reparar tal coisa. Mas o que é isso, gente? Para reparar o que o pregador está falando, para condenar. Tem gente que vai à igreja para reparar o que está sendo feito. Tem gente que vai visitar a sogra, a nora, a vizinha, para ver o que está errado, para falar mal. Não dá, a gente tem que amar. O mundo precisa de amor, gente. O mundo está frio, está doente por falta de amor. E nós precisamos amar com todo o ardor, com toda a decisão, sem mornidão. Que o Espírito Santo nos ajude, dilate o nosso coração e nos ajude a amar. E termino com a analogia. Você pela rádio, o padre está segurando o copo. O copo é levinho, segura por 3 meses. Solta essa mágoa, isso é amor. Coloca aos pés da cruz. Deixa Deus fazer a justiça. Deixa Deus, vou usar essa analogia, mas não é bem esse termo, né? Te vingar, né? Te justificar. Não é que ele quer matar o outro nem nada, mas ele vai te justificar. Enfim, é isso. Vou tomar um pouquinho aqui para ficar mais leve. Peçamos ao Espírito Santo sobre nós, que o nosso coração tenha esse desejo de voltar a amar, de voltar ao amor que só o Senhor pode nos levar. Às vezes, no meu peito, bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Peçamos ao Senhor, Jesus, manda o teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda o teu Espírito para transformar meu coração. Nós te pedimos, Senhor, manda o teu Espírito sobre nós. Os corações machucados, necessitados de dar o perdão, desse amor que me cura, que é o amor que eu dou em muitas e muitas situações, como nos falava o Padre Adriano. Vem, Espírito Santo, e vem sobre esse coração muitas vezes de pedra, magoado, frio, sem vida, que necessita hoje amar, e amar como nos convidava o Padre Adriano, amar com ardor, nos dá com ardor. Vem Espírito Santo, vem sobre esse coração. E talvez é assim que se encontra hoje o seu coração, magoado, frio, sem vida, que tem apertado você.
Até mesmo você que tem tido dificuldades para dormir, porque tem guardado mágoas no seu coração. Peça hoje, vem Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, eu convido você, abra o seu coração e deixe que esse amor invada todo o seu interior e realize hoje uma obra nova, uma obra de restauração. Vem Espírito Santo, vem sobre nós. E você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, abra o seu coração a essa ação. Deixe o amor te invadir nesse instante. Coloca a mão no seu peito e vá pedindo isso. Cura, Senhor. Cura o meu coração Cura o magoado. meu coração magoado. Cura o meu coração sem ferido. fio, sem vida. Sim, Senhor, eu preciso de um coração novo, Senhor, nesta manhã. Depois dessa pregação, o Senhor incomodou meus corações. Corações como de pedra, magoados, profundamente magoados, Senhor. Toca profundamente. Você que está magoado com seu pai, não é de agora. É uma mágoa que você arrasta por anos do seu pai. Libera o perdão. Peça a graça de perdoar agora o seu pai, meu irmão, minha irmã. Não fique mais preso nessa mágoa, nesse ressentimento. Deus tem uma vida plena, Deus tem alegria para dar a você hoje, no dia de hoje. E eu peço mesmo que o Renilson cante novamente essa canção e você reza com ela pedindo, Senhor. Espírito Santo cura, transforma o meu coração. Cura, Senhor. Mais uma vez. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber te amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Peçamos, Jesus, manda o teu Espírito para transformar meu coração, meu coração. Jesus, manda o teu Espírito para transformar meu coração. E ora agora no Espírito, você que está acompanhando, mesmo você que está no trabalho, ora aí no seu interior. Peça, Senhor, transforma o meu coração. Eu não quero mais esse coração velho, esse coração endurecido. Eu não quero esse coração gelado, Senhor, pela falta de amor. Eu quero esse coração ardoroso, esse coração que sabe amar, que se dispõe a amar. Uma pessoa tirando o cinto de segurança, como alguém que o carro tivesse capotado, mas você não saía porque você estava presa ali ao cinto de segurança. Mas enquanto nós rezávamos, Deus lhe dá essa força de desatar, de tirar esse cinto. Me vem como algo real. Nosso Senhor está curando uma pessoa de um trauma, de acidente. Você viveu esta situação. Isso trouxe mágoa, porque entes queridos faleceram nesse acidente. Mas nosso Senhor está dizendo, passou. Você se perguntava, por que eu sobrevivi? E Deus lhe responde, existe um plano de amor de Deus na sua vida. E Deus lhe dá a graça de viver o perdão. Jesus toca no meu coração também que uma pessoa está perdoando uma equipe médica, de maneira muito particular, um médico. Um ente querido também teu faleceu e você atribuía a um erro médico. E dentro de você havia uma mágoa, você não podia ouvir nenhum nome parecido com pessoas daquela equipe, e o seu coração sangrava por dentro. Mas Jesus está lhe dando a graça de perdoar, de retirar esses pesos, esses fardos.
no trabalho, eu sinto que nosso Senhor, Ele está desatando nós de intriga, de fofoca, de desentendimentos. Quando o padre disse assim, às vezes eu falo uma coisa e aumento, você se viu nessa posição, mas você fazia por malícia, por maldade. Comentários aqui e ali que você deixava solto para prejudicar, mas nosso Senhor agora lhe dá a graça do entendimento. E Deus nos dá, irmãos, a nós, mas a todos nós que acompanhamos, que estamos nessa atmosfera de oração, a graça do amor, porque o amor vem de Deus. Existe um desejo que Deus semeia, que Deus planta no nosso coração e Ele corresponde nos dando a graça de amar. Obrigada, Senhor. Muito, muito obrigada, Jesus. E eu fiz questão de pegar a letra dessa canção porque ela fala do coração que é manso e humilde, o coração de Jesus. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Peça agora a Jesus. E essa jaculatória nos ensina e nos ajuda e deve acompanhar durante todo esse mês de junho. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Você que hoje precisa ter um coração mais manso, você que precisa amar e não tem forças, né? Como diz essa canção também, porque a gente reconhece, às vezes, no meu peito bate um coração de pedra, e é verdade, porque nós somos humanos, né? Mas depois vai dizer, lava, purifica e restaura-me de novo. Foi isso que Jesus fez nesse momento de oração, por isso nós encerramos dizendo, Jesus manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Louvado seja Deus, que com seu tão grande amor nos ensina a amar. Amor não é sentimento, é a decisão, é o ato concreto, não é? Que bom que nós estamos decididos. Obrigada, Senhor, e obrigada a tantas pessoas que faz com que a beleza, a grandeza da graça de Deus derramada aqui chegue em tantos lugares. Obrigada, sócio, porque nós estamos compartilhando com tanta gente o amor de Deus no dia de hoje. Eu quero abraçar com todo carinho a nossa irmã em Cristo, é a Sabrina. A Sabrina, ela diz, bom dia, Val e bancada. Hoje eu fiz o Pix aniversário ou Pix idade. Meu presente são vocês. Olha só que legal. Ela diz assim, é uma bênção ter a Canção Nova todos os dias, renovando e fortalecendo a nossa fé. Um grande abraço. E, na verdade, ela disse um abraço enorme para todos nós. Sabrina, parabéns. Em você, na sua pessoa, nós abraçamos cada sócio evangelizador que no dia de hoje faz aniversário, celebra o dom da vida, celebra matrimônio, enfim. A sua felicidade é também a nossa felicidade, tá? Então, Deus o abençoe muitíssimo. E felicidade é ter Cristo entre nós. E eu quero agradecer aqui, eu mencionei esses Pix na semana passada, mas eu não, por causa do tempo, eu não pude dizer o conteúdo, mas aqui eu queria trazer 2 testemunhos. Um é da Cristiane e o outro é da Tatiane. Eu começo com a Tatiane, que ela diz assim, bom dia, Val, a paz. Deus abençoe a todos vocês. E aqui ela fala da graça e da libertação que ela experimentou ajudando a Canção Nova. E ela diz assim, eu era uma pessoa triste e eu era extremamente ansiosa e depressiva. Acompanhando a Canção Nova, a minha vida mudou completamente. E eu agradeço a Deus por isso, pela existência da Canção Nova. Que bom, então, ela dizendo e testemunhando que venceu a ansiedade e a depressão, graças à Canção Nova. E aí a Cristiane, ela diz, olá, bancada querida, sou Cristiane, sou sócia há décadas e sempre eu ajudo a Canção Nova adquirindo os materiais de evangelização da loja. Eu resolvi colaborar através do Pix. Fiz um Pix de R$20. Foi um mover do Espírito Santo que tocou o meu coração. Porque eu pensei, o que são R$20 diante de tantas graças recebidas na minha vida?
E aí eu fiz o meu Pix com alegria, porque é muito pouco perto de tudo que Deus faz através desta obra tão amada e também da nossa missão de evangelizar, pois a Canção Nova resgata tantas vidas todos os dias. E ela diz, vamos juntos ajudar esta missão. Deus abençoe a todos. Muitíssimo obrigada. E no finalzinho ela diz assim, amo todos vocês. A Patrícia contagia com a serenidade, a Val com a alegria. Enfim, todos da equipe são verdadeiramente de Deus. Obrigada, minha querida, pela participação aqui juntinho conosco. Deus abençoe. E aí uma pessoa que pediu para não ser identificada, mas ela disse assim, Val, pregação de hoje. Cada dia eu admiro mais e respeito e amo o Padre Adriano Zandoná. Deus abençoe a todos vocês, porque tem sido uma verdadeira orientação espiritual. Estou num tratamento de câncer na bexiga, já fiz 3 cirurgias, 17 sessões de químio, e ela foi dizendo de todo o tratamento que ela está enfrentando, mas pedindo oração e dizendo que a Canção Nova tem sido alívio no dia de hoje. Pensa a importância, Patrícia, desse sistema de comunicação. Porque todos nós gostaríamos de ter o Padre Adriano nos orientando todos os dias, não é? E o Padre Adriano está ao lado dessa nossa querida, graças a você que é sócio. Amém. Ela que passou por 3 cirurgias, 17 químio, e tem o Padre Adriano todo dia tomando café com ela. E aí eu digo, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Eu estava pensando justamente isso, Val. Nós, nesse momento, estamos entrando em quartos de hospital, onde as pessoas estão debilitadas, estão sofrendo, estão enfrentando situações muito dolorosas em casa, pessoas acamadas. Por essas pessoas também, o Sistema Canção Nova de Comunicação não pode parar, não é verdade? Por essa irmã que acabou de partilhar que ela estava na tristeza. Gente, é terrível viver na tristeza, não é? E não podemos. A palavra de Deus, e Padre Jonas gostava de pregar e falar sobre isso, né? A tristeza já matou a muitos, então não podemos permanecer na tristeza. Nós precisamos da alegria que vem do Senhor e que é a nossa força. E a Canção Nova, através da TV, da rádio, da internet, todos os dias, chega a esses corações. Liberta da tristeza, ajuda a perseverar no momento de enfermidade, de doença, de dor. Então, por esses motivos, já vale muito a pena, não é verdade? Ajudar a Canção Nova. E graças a Deus, o projeto da M Almas, até hoje nós alcançamos 7% nesse segundo dia. Olha, primeiro dia, 7%, Começamos graças bem. a Deus. Faltam, é claro, 93%. Temos aí 20 dias, hein? 20 dias para ajudar o projeto da M Almas. Nós temos o percentual diário aí de 4,7%. Nós vimos aí como que o mês de maio, né, foi apertadinho ali na reta final. Então, não vamos deixar lá para a reta final. Hoje, você foi tocado por essa pregação? Você foi uma dessas pessoas que a palavra foi direto aí ao seu coração, à sua alma, que você precisa amar, que você precisa perdoar, que você precisa deixar as feridas e as mágoas, deixar Deus tocar, curar as suas feridas? Então, por favor, nos ajude. Ajude pelo Pix, está aí na sua tela, já, né? pix.doação@cançãonova.com. Também está no QR Code desse ladinho aqui para você agora também, através do seu celular aí na sua conta bancária, ajudar a Canção Nova. Faço o convite para você que não é sócio ainda, sócio evangelizador da Canção Nova. Quando você se associa, você se une a nós na missão de salvar almas para Deus através da evangelização. Você pode se tornar uma das opções, tem várias. Você pode se tornar um sócio pelo Pix automático, tá bom? Ligando agora para a nossa central, para o nosso call center, 12 31 86 2600. 12 31 86 2600. Liga agora e diz: eu quero me tornar um sócio pelo Pix automático. Combinado, família Canção Nova? E antes de despedir também, eu quero convidar você a sintonizar 89.1 FM, de 9h30 até as 11 da manhã. Hoje, lá no programa Clube do Ouvinte, nós teremos o terapeuta Almir Rivas falando sobre como prevenir a pornografia. Gente, esse é um assunto muito importante, porque hoje não só adultos, idosos,
mas também jovens e adolescentes já estão no vício da pornografia. E nós precisamos combater esse mal, tá bom? Então, sintoniza lá, 89.1 FM de Cachoeira Paulista, tá bom? Val, até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser, família Canção Nova. Um grande, forte abraço a você que nos acompanha. Eu estou aguardando os testemunhos, os depoimentos sobre a experiência com os materiais de evangelização da Canção Nova. Você consegue me ajudar com isso? Fez uma experiência, foi um livro, foi uma camiseta, algo dos nossos materiais que trouxe cura, libertação, uma experiência de Deus. Partilhe com a gente no nosso e-mail. Amanhã a gente se encontra, se Deus quiser. Até lá. Padre, nos dê a bênção, por Tá favor. certo, vou abençoar você. Você de Balsas, Maranhão, então sexta, 21 horas aí na paróquia, né? Depois da missa nós vamos estar juntos, tá? Eu volto semana que vem, né? Amanhã eu não venho, quinta feriado e sexta estou em Balsas, no Maranhão. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa missão para o Senhor. Obrigado. Viu, Padre? Nilson, querido, obrigada. Deus Até a abençoe. próxima. Até a próxima. Sábado. Até amanhã. Jesus, manda o teu Espírito para transformar meu coração. Jesus.